Salve, salve, internautas do Bocão News. Hoje é quarta-feira e, como você já sabe, você que está acostumado a nos acompanhar, é dia de pauta livre aqui no Facebook do Bocão News. Aqui comigo hoje a nossa jornalista Brenda Ferreira. Boa tarde, Brenda. Boa tarde, Diego. Boa tarde, nossa convidada Jéssica Senra hoje. Você também vai poder acompanhar mais tarde um pouquinho os destaques do Bocão News e também siga a gente nas redes sociais, no YouTube, @Bocão News, Web TV Bocão News, no Instagram, @Bocão News. E aqui você pode mandar suas perguntas para a Jéssica, pode mandar também sugestões, curiosidades que você queira saber sobre a nossa entrevistada. E é isso aí. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. É isso aí. Como a Brenda já adiantou aqui pra gente, a Jéssica Senra, né, que está acostumada a conduzir as entrevistas, hoje é a nossa entrevistada aqui no Pauta Livre. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Diego, Brenda. Boa tarde a todos aí, de fato. E agora eu passei para outra cadeira. Vamos ver como é que vai sair isso aí. Não estou acostumada a dar entrevista, não. Mas fique tranquilo que a gente vai pegar leve. Tá certo, viu? Porque é ao vivo, né? Não pode nem dizer, corta isso aí. Não, menino, não posso falar isso, não. Eu não tenho freio. Pois é. Se bem que você já está acostumada a fazer programa ao vivo todos os dias, né? Então, já, se bem que, como você falou... Mas tô falando dos outros, menino. Quando é falar da gente, a gente tem que tomar cuidado. É isso aí, Jéssica. E pra gente começar, né? Sendo redundante, começar do início, né? Falando da sua história, né? No jornalismo. Como foi que Jéssica entrou no jornalismo? A gente sabe que uma notícia que saiu há uns meses atrás pegou muita gente de surpresa, né? Porque, tipo, Jéssica Senra é ex-modelo. Menino, porque inventaram, não sei se é mais legal dizer que é ex-modelo, agora está fazendo sucesso na televisão. Na verdade, antes de ser modelo, eu sempre fui CDF, eu sempre fui daquelas meninas que gostava de ler, de escrever, de estudar e tirava boas notas. Então, eu sempre fui muito da área do pensar mesmo, né? Sou geminiana, então é aquela curiosidade, é aquela coisa de estar pensando o tempo inteiro. E sempre tive, de alguma forma, conectada com o jornalismo, mesmo sem saber, com a comunicação também, né? Sempre fui daquelas que gostava de apresentar o trabalho na sala de aula, na escola, sempre era líder dos grupos. Então, eu sempre tive isso dentro de mim sem saber. E por acaso, sim, o trabalhar com propaganda, com televisão, acabou me despertando, né? Me fez perceber que, de repente, era um caminho que eu podia seguir. E aí começou, você entrou no jornalismo de fato mesmo em 2000, no caso, foi quando... Eu entrei na faculdade em 2001, entrei na faculdade de jornalismo, levei um tempo até começar a estagiar, cheguei a fazer TV FTC, estudei na FTC e lá eles tinham uma televisão experimental, então já comecei a lidar com essa coisa de frente de câmera e tal. E em 2003, eu comecei a estagiar na Rádio Metrópole, que foi a minha escola. Ainda sinto como minha casa, já tenho 6 anos e meio de Record, mas ainda tenho um carinho muito grande por toda a equipe da Rádio Metrópole. Continuo ouvindo a rádio. Quando eu ouço, morro de saudade, morro de vontade de voltar, às vezes de ciúme das meninas novas, né, que vão chegando, que vão ocupando aqueles espaços. Mas a minha formação, assim, eu sinto que é muito a rádio, e quem acompanha o programa percebe que ele é muito radiofônico também, né? Entendi. Sim. Inclusive, a gente falou desse início, né, da sua trajetória aí nas passarelas, a gente tem uma foto aí da Jéssica, né? Como assim? Olha, menina. Você lembra? Eu queria que você falasse um pouco, comentasse um pouco essa imagem aí, que tá aparecendo nos nossos... Essa imagem, muito sexy essa imagem, hein? Essa foi uma campanha que eu fiz para The Planet, que eu não sei nem se ainda existe. Era uma marca aqui da Bahia, que era um sucesso, menina. A gente queria tudo ter as roupas da The Planet, mas era tudo caro. E eu fiz essa campanha, acho que foi uma das campanhas que eu mais gostei de fazer. A gente fez um catálogo com várias fotos e essa foi uma das fotos que foi para um cartaz dentro da loja, tinha outdoor também. Foi uma campanha bem grande assim e acho que é das que eu mais gostei de fazer. Foi no momento da minha carreira que eu já estava mais madura, assim, já chegava num estúdio de foto, já conseguia desenvolver, não precisava que o diretor ficasse dizendo, bota a mão aqui, faz aqui. Não, já saía naturalmente. Então, essa foto é dessa época. Mas eu fiz passarela, eu fiz campanha de TV também. E foi justamente numa campanha de TV, para o Tilá Modecor, aquela feira que a gente tinha aqui, que eu fui chamada para ser a garota propaganda, mas era uma propaganda diferente, era como se fosse uma repórter, né? E mostrando, já era na verdade, né? Mostrando os bastidores da feira. E também eu ficava muito livre para mostrar o que eu achasse que fosse curioso, que fosse interessante. Então, aquilo ali que me fez, poxa, de repente é legal esse negócio de câmera, de microfone, de falar para a TV. E aí, naturalmente, a vida me levou para o jornalismo. E você sempre teve facilidade com esse negócio de câmera, de aparecer, né? Porque, assim, geralmente, quem começa no jornalismo fica com medo. Ai, meu Deus, eu não consigo, não sei o quê. E você sempre parece, né, falando assim, que você sempre teve facilidade com essa coisa de câmera, ou não? Não, que a gente fica tímido, eu não sei. Eu sempre tive a facilidade, eu acho, de me comunicar.
né? Como eu estava falando, assim, na escola eu gostava de falar, eu me expunha, era daquela levanta a mão para responder, pede para ler a leitura lá do dia, etc. Então, eu sempre gostei, mas a câmera, claro, ela que não está acostumada intimida. Hoje eu consigo lidar bem com isso, né? Exceto quando eu tenho que ser entrevistada, que aí o bicho pega. Mas com o tempo você vai se acostumando também, né? E acabamos virando melhores amigas, porque no fim das contas, quando eu estou lá no dia a dia, eu já não vejo a câmera. Na verdade, eu sinto como se eu já estivesse, de fato, entrando na casa das pessoas e conversando. Então, a câmera, para mim, são os olhares do meu público, do meu telespectador. Eu sinto como se eu estivesse conversando com eles, né? Não é com a câmera que está ali, etc. Entendi. A gente falou do início, né, da sua trajetória no jornalismo, né, em 2001, entrando na faculdade, ali, começando, dando os primeiros passos dentro do jornalismo. Logo em seguida veio a Rádio Metrópole, né, onde você foi estagiária, né, e tem uma paixão muito grande até hoje, né, como você falou pra gente. E hoje você apresenta um dos telejornais líderes de audiência aqui no estado, né? E como foi que o Baianoá, como foi que o Baianoá chegou para Jéssica Senra? Rapaz, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Quando eu estava na Metrópole, eu tive na Metrópole algumas vezes. Eu fui, voltei, trabalhei lá, fui morar nos Estados Unidos, pedi uma licença, voltei pra Metrópole, depois fui morar na Espanha, voltei, fiquei na Metrópole de novo. E numa dessas vezes, se eu não me engano, foi a última, a gente teve um programa, que no horário do Roda Baiana, quando todos os meninos saíram de férias, a gente ficou com aquele horário. E aí Chico Kert chamou a gente e falou, olha, a minha e Camila Sintra, vocês vão ter que fazer um programa para esse horário do Roda Baiana enquanto o Roda Baiana está de férias. Isso foi assim, tipo, de sexta-feira para segunda. A gente passou o fim de semana, o que a gente vai fazer? Como é que pensa um programa, produz, não sei o quê. E a gente falou, olha, vamos fazer. E a gente inventou um nome tosco que chamava No Buraco do Roda, ou seja, o Roda deixou um buraco, a gente entra no buraco do Roda e vamos fazer entrevistas e perguntando o que todo mundo tem vontade de perguntar às pessoas e ninguém tem a coragem de fazer. Então a gente fez um programa de entrevistas e um dos entrevistados foi justamente Zé Eduardo. E Zé chegou e ainda ficou brincando comigo. Você vai lá, vou levar você para ser minha repórter. Deus me livre, aquele programa que é muito sangue, é muito tiro porrada de bomba, eu não quero isso não vou, etc e tal. Como a gente fala as coisas, ó, não vou nunca, ó, pagou a língua. Verdade. E daí, assim, conheci Zé naquele dia, naquela entrevista, ele chegou a comentar, e eu acho que ele já estava acompanhando o meu trabalho, que quando eu já estava em processo de sair da rádio, ele sugeriu a Marcos Delfino, que era o nosso gerente de jornalismo da época, que eu fosse para lá. Primeiro para ser repórter e cobrir férias de Carol Lima, que apresentava o Bahia Record na época, o Jornal à Noite. E aí eu topei. Falei, olha, vamos nessa. Eu, na época, estava na rádio e no site. Tinha sido um desafio muito bom para mim, muito interessante, mas eu sentia falta da televisão. E as coisas acabaram acontecendo aí. Foi assim que eu fui parar na Record. Da Record para o Bahia no Ar, foi esperar a vaga aparecer. Na época, Daniela Prata fazia o Bahia no Ar. Eu tirei as férias de Carol, depois fiquei fazendo outras reportagens, fazia um link que a gente tinha à tarde, que entrava para a Record News, até que em setembro de 2011, Daniela saiu e aí eu assumi definitivamente o Bahia no Ar. A gente lá para cá, muitas mudanças, né, já aconteceram, né? Mudança de cenário, a transmissão da própria Record, né, para a transmissão HD. Então, muitas transformações, né, que você viveu no Baianoá. E hoje o Baianoá está em líder de audiência, né, no horário há muitos meses. Eu não posso dizer há um ano já. Já temos mais de um ano. Vamos fazer, já caminhamos um ano e meio já. Líder no horário. Já, líderes no horário. E como é apresentar a responsabilidade de saber que você está chegando na casa de milhares de pessoas, né, para apresentar um telejornal? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quem acompanha a Jéssica, quem assiste o Baianoá todos os dias na Record, sabe que a Jéssica se envolve mesmo na notícia, ela é emotiva, ela dá a notícia mesmo como tem que ser feito. E acredito que para você tem essa responsabilidade, você carrega esse peso de, nossa, eu chego na casa de milhares de pessoas, né, líder de audiência nesse horário. Como é para você assim, lidar com isso? Olha, eu sinto o peso da responsabilidade. E acontece quase que todos os dias que eu termino o programa, poxa, mas aquele comentário, eu não devia ter dito aquilo, poxa, eu podia ter falado diferente. Eu sempre saio com aquela sensação de que podia ter sido melhor, ou que de repente eu não falei como eu deveria, ou que não me expressei direito, porque a gente realmente tem um peso muito grande. O que a gente diz ali tem uma repercussão muito grande, né? Se a gente coloca, de repente, expõe a vida de alguém, ou se a gente faz uma cobrança mais dura, por exemplo, digamos, o poder público.
que tem que ser cobrado mesmo, mas a depender de como você diga, às vezes cabeças rolam, né, a partir de uma denúncia que a gente faz no programa. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com o que diz. E eu justamente estou num período em que tenho refletido muito sobre isso. Como chegar a essas pessoas, né, esse público que me acompanha todos os dias, que confia em mim, de uma forma que eu possa informar, formar a opinião, mas, sobretudo, não levar tanta desesperança. Porque, como você disse, eu me envolvo nas notícias, eu me envolvo mesmo. Essa semana mesmo contei o caso de uma senhorinha de 68 anos que foi abusada sexualmente por 3 homens de uma forma absurda. Eu, se falar aqui agora com vocês, eu me emociono, porque as coisas que acontecem, gente, hoje no mundo são coisas assim, são brutais. E, às vezes, no jornalismo, a gente vai, né, dando aquelas notícias, parece que a gente está falando, não sei, uma ficção. Se a gente parar para pensar que é um ser humano que está sofrendo aquilo ali, podia ser eu, podia ser sua mãe, podia ser mãe é a mãe de alguém. Com certeza. Gente, sabe, eu acho que não dá para dar uma notícia dessa aí, como se fosse isso mesmo, sabe? Como se fosse normal, porque não é normal, não pode ser normal. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero também que as pessoas em casa tenham a mesma sensação que às vezes eu tenho, porque lidando com um monte de notícia ruim todos os dias, a gente acha que o mundo está acabando, né? A sensação que a gente tem que tudo está uma droga, que não tem jeito, que estamos no fim do túnel. E eu preciso me trabalhar muito para estar sempre conectada com o positivo, com as coisas positivas, com as notícias positivas, para trazer também uma mensagem positiva a quem está do lado. Porque você imagina o que é se acordar, né? Ligar a televisão, é 7h30 da manhã, que é o horário que eu começo. Começar com Varela ainda às 6h15. Você começar amanhã já com a carga de um monte de notícia negativa. E os comentários de que o mundo está se acabando, como você não levanta da cama, não é? Com certeza. Então, assim, eu tenho me perguntado muito e tentado encontrar formas, ainda não sei de que maneira, porque eu não vejo isso muito no jornalismo. O jornalismo é pessimista mesmo, né? A gente sempre vai mostrando o lado negativo. Então, eu tenho me esforçado muito, ainda não acertei o tom, às vezes eu fico meio que no País das Maravilhas, porque quando eu penso na importância da gente despertar o amor, da gente falar de amor na televisão, fica meio assim, poxa, essa mulher tá maluca. Né? O cara aqui acabou de matar, ontem você está falando em amor, falando em perdão. Então, é complicado. Outro dia a gente teve, por exemplo, uma notícia justamente de um irmão que matou o outro. E sim, a família estava chocada e chamando ele de monstro. Então, eu não sei, né, como era a relação deles. Mas eu pensando como família, se acontecesse na minha família, claro que é uma tragédia, uma pessoa que faz uma coisa dessa, a gente tem que censurar e tal. Mas, ao mesmo tempo, é a família. Quem vai acolher se não for a família? Então, a família tem que chegar junto, ver o que aconteceu. Não precisa perdoar de imediato, não, mas acolher, dar o suporte. Se for o caso, entrega na polícia. Você vai aqui pagar pelo que você fez. Mas a gente está aqui para entender se foi um momento, né, que você perdeu a cabeça. Porque, sobretudo, para quem mata, para quem comete o crime, aquilo fica para o resto da vida, né? E o karma leva, às vezes, por outras vidas, para quem acredita. Né? E você falando das pessoas que ligam a televisão às 7h30 da manhã, que é o horário que você começa o programa, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é a sua rotina antes do programa começar, porque você provavelmente deve se preparar muito, muito mais cedo do que o programa começa, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é essa Jéssica, até a Jéssica que aparece no Baiano Ar. Tem pessoas que acham que, tipo, se 7h30, a Jéssica chegou 2 minutinhos. Exatamente. Tem apresentador que pode fazer isso, né? Quando é homem, por exemplo, que não tem que maquiar, não tem que fazer escova, não tem que trocar, só trocar a camisa, dá pra chegar rápido, um pouquinho antes de entrar. Eu sempre me envolvi muito com o jornal, então eu gosto de chegar cedo pra ver todos os sites, ver todos os jornais, pra ver o nosso espelho, o que a gente tem de material. Então eu participo muito do fechamento do jornal, então eu chego um pouquinho antes. Eu acordo todos os dias às 2h da manhã. Tem gente que não acredita. Mesmo? 2h da manhã, precisa chegar tão cedo. Eu não acordo necessariamente para ir direto para a televisão. Uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, desde o início do ano, foi, no lugar de acordar, o despertador das 15 sonecas, depois levantar aqui esbaforido, sair me arrumando, catando as coisas e chegar já naquela energia de atraso para o trabalho, eu resolvi acordar mais cedo e começar meus rituais matinais, os meus rituais diários, de manhã cedo, para começar bem o dia. Então eu acordo, eu faço uma bicicleta, né? Não é o que eu considero o exercício físico do dia, mas já dá para oxigenar o sangue, uma meia hora, uns 40 minutos, fazendo uma bicicleta, enquanto eu já estou lendo um livro, então eu já leio alguma coisa que me preencha espiritualmente, né, ou mentalmente, que me estimule. Depois eu faço um exercício respiratório, que também já ajuda a oxigenar, liberar toxinas e tal. E depois eu faço uma meditação. Então, depois desse processo, se rolar der tempo, eu faço um yoga também, ultimamente ando preguiçosa. Mas aí sim, começo meu dia, tomo meu banho, pego minha marmita e vou pro trabalho. Aí chego na Record, entre 4h30, 5 horas, vou
como eu disse, né, dar uma olhada no nosso espelho, que a gente chama, que é o roteiro do dia. Embora a gente faz um roteiro, mas o Bahia no Ar e a maioria dos programas, como são feitos na Record TV, eles podem mudar completamente. A gente chega com uma programação, mas a depender do que acontecer no dia, né, como a gente teve esse ano aquela tragédia do naufrágio, por exemplo, a gente parou o jornal. E o jornal era sobre aquele assunto que era o que estava acontecendo, que as pessoas queriam saber. O naufrágio lá da Baía de Todos os Santos, né, o de Mar Grande. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de virar a pauta inteira, de perceber se tem um assunto que é o assunto que está interessando, a gente vai para cima. É isso aí. Você que chegou agora e está acompanhando o Pauta Livre nesta quarta-feira, a gente recebe a apresentadora Jéssica Senra, do Bahia no Ar, lá da Record TV Itapuã. Jéssica, tem muitos comentários aqui, a galera está participando ativamente aqui. Ô, minha gente, obrigada! Daqui Que a pouquinho bom, a gente vai ler para você, mas antes disso, a gente estava falando de emoção agora há pouco, e teve uma entrevista sua, né, que me chamou bastante atenção, na qual você disse, você se recusa a dar notícias trágicas como se dá receita de bolo, né? Foi o que você falou pra gente aqui anteriormente. E um desses momentos, né, acho que acredito que marcou a sua trajetória, foi naquela tragédia do Barro Branco, né, onde você apresentou o Bahia no Ar diretamente lá do local. Inclusive a gente tem uma foto aí daquele momento, daquele dia, foi onde você apresentou o telejornal de lá, foi todo rodado lá, todo ao vivo de lá, inclusive eu estava também lá nesse dia, estava presente nesse dia, e a gente estava falando de emoção e você se emocionou bastante nesse dia, né? Até porque não tinha como não se emocionar naquela situação. A gente tem, na faculdade de jornalismo, a gente aprende que o jornalista tem que ser imparcial, ou seja, que ele não se envolve com a notícia, ele tenta ser o mais justo possível e mais distante daquela notícia, o que é impossível. Porque quando você escreve até quando você conta uma história, você acaba assumindo um ponto de vista, é muito difícil o jornalista manter esse distanciamento. E lá na Record, como eu estou num papel de apresentadora, de âncora, que tenho essa liberdade de opinar, eu deixo muito claro qual é a minha posição. Né? Talvez quando você vai fazer a reportagem, você tenta não se colocar, não adjetivar, etc, etc. Mas na posição que eu estou, eu tenho a liberdade para opinar, para escolher um ponto de vista. Muitas vezes eu escolho mais de um, eu tento mostrar pontos de vista diferentes para quem está em casa aí escolher o seu. Mas, sim, eu acabo me envolvendo, como eu disse, né? Eu não acho que a gente pode dar uma notícia de um estupro de uma senhora como se fosse uma coisa mais banal. Olha, uma senhora foi estuprada ali por 3 homens, viu? E daqui a pouco, não sei... Não, gente. Eu acho que a gente precisa parar para pensar, sabe? E eu me pergunto muito de que forma eu posso ajudar a mudar isso. Eu ainda não sei, sabe, se só com o meu trabalho, só com a conscientização a gente consegue fazer essas modificações. Mas eu penso muito... Aí eu vou entrar para aqui, eu tenho liberdade para falar na televisão, é mais difícil a gente falar sobre esse assunto, eu vou aproveitar a internet para tocar nesse tema, que é a questão da energia. A gente não percebe, hoje já se fala um pouco mais sobre isso, né? Mas tudo é energia. Todos nós estamos conectados através de energias. Até o que a gente acha que é sólido, no fim das contas, é energia. Então, quando a gente está vibrando numa energia de violência, a gente acaba provocando mais violência. Quando a gente vibra numa energia de amor, numa energia de positividade, a gente acaba atraindo isso mais pra gente. E eu vou dar um depoimento do que aconteceu lá em casa quando eu comecei o processo da meditação. Comecei a meditar em casa de manhã e de noite, 20 minutinhos. Meu marido tem um trabalho muito estressante. O meu trabalho tem uma pressão muito grande. Então, às vezes, ele chegava em casa e nervoso e estressado do trabalho mesmo e tal. E depois que eu comecei a meditar, a energia da nossa casa mudou. Até quando ele chega em casa, ele já se sente diferente, sabe? Então a gente acha que isso é uma coisa mínima. Estou falando só de sentar e meditar. Como você já provoca uma alteração naquela energia. Por isso, às vezes, a gente vê, né, grupos de meditação coletiva, não sei aonde, meditação pela paz. Tem gente que acha que isso é uma bobagem. Isso é tão importante. Você imagine se o mundo inteiro se conectasse num propósito de amor, num propósito de vibrar positivamente. Quem lida com energia, quem já fez alguma terapia ligada à energia, como Reiki, por exemplo, uma acupuntura, consegue entender o que a gente fala, né? Se você consegue impor suas mãos, por exemplo, no corpo e provocar curas, porque você está passando energia, então você pode fazer tudo pelo mundo.
Então eu acho que eu já viajei na maionese, não me lembro nem qual era a pergunta, mas era mais ou menos isso aí, viu, minha gente? Bom, vamos continuar aqui, vamos dar só uma passadinha rapidinho para você saber o que está rolando aqui nas redes sociais. Muitos elogios, muitos mesmo, linda, vários lindas aqui. Vou separar alguns aqui porque são muitos. Ju Junqueira comentou, lindona e muito talentosa. Parabéns, Jéssica. Ô, Ju, beijo. O Wilker Bosque comentou, Jéssica sempre com uma locução digna de elogios na apresentação do Bahia no Ar. Ô, Wilker, valeu. Poliana Calmon comentou o seguinte, Jéssica Senra é maravilhosa, sabe como passa a notícia, faz com que nós tenhamos a nossa própria opinião sem impor a mesma. Linda, assisto todos os dias. Essa é minha coligada do Instagram, a gente é amiga de internet. Valeu, Poli. A Shirley Gomes comentou o seguinte, essa mulher é muito linda, sou sua fã. Valeu, Shirley. E tem uma pergunta aqui que eu achei interessante da nossa colega Shizui Miyazono, você conhece ela também, né? Ela comentou o seguinte, infelizmente a nossa sociedade é muito machista e muitos crimes acontecem no Brasil e na Bahia por conta do machismo. Você sempre fala muito sobre o papel da mulher na sociedade e dos seus direitos, né? Você se considera feminista? Sim, claro. O feminismo, às vezes as pessoas distorcem as coisas, mas o feminismo nada mais é do que a luta pela igualdade de direitos. Tem gente que acha que o feminismo é o oposto do machismo. E o machismo que é? É o homem sendo superior à mulher. Então as pessoas acham que quando a gente fala em feminismo, a gente quer que a mulher seja superior ao homem. Eu acho que a gente precisa encontrar a igualdade. A gente precisa encontrar o equilíbrio. E sim, eu falo todos os dias sobre isso, eu bato nessa tecla porque a gente vê como o machismo é nefasto, como essa desigualdade é nefasta. E a gente vê, seja na injustiça que é, por exemplo, numa mesma empresa, homens e mulheres terem salários diferentes ocupando as mesmas posições, isso no mínimo é injusto. E a gente tem casos mais extremos do machismo que leva à morte, e leva a todos os dias, que leva à morte, leva aos estupros, abusos sexuais. Quer dizer, hoje a gente estava comentando na televisão que só no ano passado, 2.700 mulheres registraram casos de estupro aqui na Bahia. Registraram. Porque os estupros são muito subnotificados. Muitas mulheres não denunciam. Então, quer dizer, você vê que é uma média de 7 mulheres denunciando, tomando coragem para denunciar. Quantas outras estão sofrendo caladas aí? Porque o que é o machismo? Quando o homem acha que simplesmente pode se apropriar daquele outro corpo, do corpo da mulher, porque ela não é um ser humano. Ela não está ali com vontades próprias, desejos próprios, não, ela está ali para satisfazer esse homem. Então, a gente precisa combater. Uma das formas é a gente começar a mostrar aos homens como certas atitudes que às vezes eles acham inofensivas, são sim ofensivas e são sim prejudiciais nessa sociedade. Né? Por exemplo, o homem acha que quando a mulher passa na rua, que ele chama ela de gostosa, com aqueles olhos lascivos, que ele está fazendo um elogio. Não, meu amigo, mulher não quer ouvir isso não. Tem algumas mulheres até que podem gostar de ouvir, mas você fale para a sua, fale para quem gosta de ouvir. A gente não quer ser tratado como um pedaço de carne. E eu vou mais além, vou falar uma coisa que eu sei que muita gente faz também com a intenção de elogiar, mas que às vezes me incomoda. Por exemplo, quando me chamam de Bela das Manhãs. É um elogio, poxa, é um elogio, muito obrigada. Quem acha, quem admira a minha beleza, eu fico feliz e tal. Mas eu não quero ser conhecida porque sou a Bela das Manhãs. Eu não estou ali para ser bonita. Eu não fui contratada porque sou bonita, porque tem um monte de mulher muito mais bonita que eu, que podia estar ali. O que eu estou fazendo ali exige coragem, exige inteligência, exige estudo, exige dedicação, exige talento. Então, para uma mulher, é um elogio muito maior, ela se sente muito mais gratificada se você elogia o talento, se você elogia a dedicação ou a inteligência. Eu prefiro muito mais ser conhecida por ser uma mulher corajosa, porque diz o que pensa, porque não tem medo de sentar numa entrevista de repente com algum poderoso e fazer aquela pergunta incômoda, do que dizer que eu sou a Bela das Manhãs. É isso aí, Jéssica Senra aqui no Pauta Livre do Bocão News. A gente já volta, Jéssica, com a nossa entrevista. A gente vai dar só uma passada no site Bocão News para a gente ver os principais destaques do dia, não é isso, Brenda? É isso aí. Vamos começar com serviços. Espera aí que deu uma emboladinha aqui. Bom, entre os dias 11 de novembro e 3 de dezembro, o posto da Junta Comercial do Estado da Bahia, a JUSEB, localizado no saque do Salvador Shopping, não terá mais funcionamento. A suspensão dos atendimentos ao público é por causa de uma reforma para adequação de alguns espaços. Os processos que ingressarem no posto até essa sexta-feira e que forem convertidos em exigência ficará à disposição dos clientes para retirada no setor de expedição da JUSEB, lá no comércio. É isso aí. Agora falando de tecnologia, falando do novo aplicativo do Bocão News, que já está no ar, esse aplicativo, e já é compatível, a ferramenta já é compatível com o novo iPhone. É isso mesmo, recentemente lançado pela Apple. A nova versão está disponível também nos aparelhos com sistema operacional Android, tanto na Play Store quanto no Google Play. Os leitores podem baixar o aplicativo buscando por Bocão News Oficial.
Tem mais notícia aí, Brenda? Tem sim, agora a gente fala de política, né? Hoje de manhã a gente sabe que teve aquele protesto de rodoviários que fecharam várias estações aqui em Salvador e o prefeito ACM Neto se pronunciou sobre isso e disse que até sexta-feira vai se reunir com a categoria, com o Sindicato dos Rodoviários, para tentar chegar a uma solução. Mas o prefeito ainda acusa o governo do estado, dizendo que a gratuidade é de responsabilidade deles. É isso aí, esse bafafá envolvendo governo, prefeitura, isso ainda vai dar o que falar. E só pra gente encerrar, a gente estava falando, a Jéssica estava falando aqui agora há pouco sobre casos de estupro, e você que acompanha o Bocão News, acompanha a programação da Record também, deve ter visto já o caso da adolescente, né, que acusa um policial militar de ter sido estuprada por ele, né, enquanto ele dirigia pelo aplicativo Uber. Hoje a reportagem do Bocão News conversou com essa adolescente, né, que acusa o motorista de Uber. Ela é bastante emocionada, ela não conseguiu lembrar exatamente, não conseguiu dar muitos detalhes do que aconteceu, mas ela conversou conosco, na verdade eu fui ao encontro dela, ela conversou com a nossa equipe, né, e falou, né, dos momentos, né, de pânico, né, que ela viveu ali ao lado do motorista de Uber. Né? Apesar disso, né, tem um áudio do motorista aí que circula pelo aplicativo WhatsApp, onde ele desmente, né, a versão da adolescente. Né? Mas ela disse pra gente que ele a pegou em um condomínio lá na Sussuarana, no bairro da Sussuarana, né, praticou o abuso em um local onde ela não consegue lembrar, porque era um local escuro, e logo em seguida ele deixou ela de volta lá na Sussuarana. Para você ver essa entrevista completa aí com a adolescente, é só você acessar o bocãonews.com.br. É isso aí. Vamos voltar aqui para as redes rapidinho, que eu tenho alguns comentários interessantes aqui para ler que chegaram agora. Um deles é da Bárbara Figueiredo. Ela é esposa do nosso cinegrafista e ela comentou o seguinte: Jéssica, o cinegrafista aí é super seu fã, te assiste todos os dias. Oh, menino! E tem um comentário também que eu achei muito interessante da Paula Bach, eu não sei se você vai lembrar dela agora. Ela falou o seguinte: essa menina é linda por fora e por dentro. Um dia estava passando por um momento tão difícil, fui pedir ajuda, estava chorando muito e ela me abraçou e falou: calma, vai dar tudo certo. Naquele momento eu me senti naquele momento eu me senti tão forte. Falou disso. Ô, Paula, um beijo pra você. Não me recordo, não sei exatamente que momento foi esse não, mas que bom. É isso aí. Muitos elogios aqui. Depois você vai poder ler com mais calma, mas muita gente comentando que você é linda, que você é muito talentosa, enfim. Tá bombando, viu? Obrigada, viu, minha gente? Isso aí. Falando ainda em elogios, né, o Rafael Albuquerque, né, o qual você conhece bastante, ele acabou de mandar um recado Tá aqui de pra folga, gente. menino? Tá fazendo Ele o que aqui, Rafael? Ele tá assistindo a gente, ele falou aqui que manda beijos pra você, diz que aprendeu bastante com você, profissional dedicada e detalhista. Exigia apuração total dos textos, dos links, para não dar barrigada, né, que é um texto muito comprometida, tem um jeitão que intimida, mas é muito doce. O jeitão que intimida, eu fiquei com vergonha agora. Ô, Rafa, um beijo pra você. De fato, a gente trabalhou lá na Record TV. Uma das vezes que a gente trabalhou, ele cuidava da rede. E a gente... eu faço aqueles links do Fala Brasil. Agora, no horário de verão, eu não estou fazendo. Mas, normalmente, eu faço esses links. E, normalmente, eles mandam o texto mais ou menos pronto. Mas eu sou realmente muito cri-cri, né? E quero saber e corria, não, para, mas isso aqui não está certo, pego na internet. Enquanto eu estou no programa também, às vezes eu estou vendo a notícia, aquilo me parece que está errado, eu entro, eu checo. Eu não gosto de dar notícia, afinal de contas, nosso trabalho é dar notícia correta, né? Não pode ter preguiça de correr atrás, de ir no detalhe, né? Tentar fazer o máximo possível, trazer a informação mais fidedigna possível. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente pelo menos tenta. É isso aí, falando em rede, né, falando em Fala Brasil, a gente tem mais uma imagem. Aí a Jéssica já apresentou, né, o Fala Brasil, já esteve lá em São Paulo algumas vezes, né, Jéssica, para apresentar o Fala Brasil e também para participar de outros programas da Record. E assim, né, uma notícia que saiu, ventilou aí em diversos momentos, né, que a Jéssica iria para São Paulo. A Jéssica vai apresentar o novo jornal lá da Record em São Paulo. Né, a Jéssica vai apresentar o Fala Brasil, vai ficar fixa no Fala Brasil. E acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. A Jéssica aceitaria se de fato isso acontecesse? Você trocar, porque é diferente. Você apresenta um jornal, né, onde você tem essa liberdade de você comentar, e para você passar a apresentar um jornal de bancada, né, é um pouco diferente. Né? Como é que seria, se de fato esses convites existiram, não sei se você pode falar sobre isso, né, mas, e também se você aceitaria mudar totalmente assim, como é que eu posso dizer, de um jornal passar de um jornal para outro, em outro estado, enfim.
Olha, quando eu comecei no jornalismo, sim, que eu pensava em crescer até o máximo que eu pudesse. Sentar na bancada aí do Jornal da Record, todas as noites, né, fantástico, sonho para qualquer jornalista. Logo quando eu comecei a carreira. Hoje que eu estou fazendo o Bahia no Ar, eu faço o jornal dos meus sonhos, que pode ser melhor, claro, ele pode ser melhor. Mas eu faço o que eu gosto, assim, eu faço jornalismo, eu tenho liberdade para opinar, para dizer o que eu penso, para trazer as mensagens que eu julgo que são importantes. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita profissionalmente. Não sonho com São Paulo em sair daqui. Sim, a gente conversa sempre que rola uma vaga em São Paulo, a gente conversa sobre isso, sobre a possibilidade de ir ou não ir. Não estou focada nisso. Não é que eu estou... Porque, assim, a Record TV, inclusive, para quem quer sair, é o melhor lugar. A gente tem essa passagem, essa possibilidade, né? Se eu tivesse a fim de ir para São Paulo, com certeza eu teria uma vaga, nem que fosse para recomeçar, de repente fazer pauta, depois ir para reportagem, enfim. Eu poderia ir buscar esse caminho, né, para o nacional, digamos assim. Mas não é o que eu estou buscando, não é o que eu estou focada. Se rolar o convite, se a Record precisar de mim, na verdade, eu sou funcionária da Record. Então, assim, eu estou à disposição da emissora. Mas eu estou num momento de vida que é um pouco diferente. Eu casei tem pouco tempo, né, já estou um pouco mais focada para a família. Não penso nunca em largar meu trabalho, mas também não estou querendo recomeçar. Eu não estou querendo batalhar outras coisas. Eu estou muito feliz com o que eu faço. Eu sou feliz de estar aqui na Bahia, na minha terra, e pensando em colaborar para a minha terra. Então, eu não tenho sonho, não planejo, não luto por isso, não fico conversando ou pressionando ou me convidando, por exemplo, para ir para São Paulo. Eu estou feliz. Se a Record precisar de mim, eu não tenho como negar, porque eu sou funcionária da emissora. Mas hoje estou muito feliz fazendo o Bahia no Ar. Então, a Mari Costa, né, que ela acabou de comentar aqui, pode ficar tranquila. Ela disse aqui, Jéssica, não sai da Bahia não, você é a melhor daqui. Obrigada, Mari. E outras pessoas também acompanhando. O Bruno Braga pede para você mandar um abraço para ele, lá de Arembepe. Bruno Braga, todo mundo de Arembepe, um beijo para vocês. A Bárbara Figueiredo, Rosane Neves, diz que você é maravilhosa. E a Zélia Souza pedindo para você mandar um abraço para a galera de Barreiras, que também está assistindo. Opa, Zélia, um abraço para Barreiras aí. Eu acho que tu está ligado aqui, mas para um bocado de gente. Viu? Chega a ser nós três aqui só. Nada disso. Obrigada, viu, Pois minha é, gente? continue acompanhando, continue mandando aí os seus recados, os seus pedidos de beijos e abraços aí pra Jéssica, que a gente transmite aqui pra ela. Tem alguma pergunta aí do povo? Tem alguém com alguma curiosidade querendo saber alguma coisa? Aproveita agora, viu, minha gente? Aproveita que a hora é agora. Você que tem uma curiosidade sobre a Jéssica, tem alguma pergunta, pode deixar aí no comentário que a gente faz aqui pra ela, vai responder pra você. Falando em rede social, Jéssica, você se considera ativa assim, nas redes sociais? Eu vi que você tem mais de 50 mil seguidores no Instagram. Menina, eu sou... esse negócio de muitos seguidores, não sei o quê. Meu Instagram é fechado, meu Twitter é fechado. Eu aceito quase todo mundo que me pede, a não ser que eu veja que o perfil é fake mesmo, tá? Se o pessoal aparecer em foto, não posta nada, que a pessoa vem só para xeretar minha vida, eu não deixo não. Mas se são pessoas que me assistem, que querem conhecer um pouquinho mais, eu libero praticamente para todo mundo, mas mantenho fechado para ter alguma sensação assim de controle. Eu, quando escolhi ser jornalista, eu nunca pensei na exposição que seria. Eu quero ser jornalista porque eu quero aparecer na televisão, eu quero ficar conhecida. Esse nunca foi meu sonho, minha meta. Eu sou muito discreta com minha vida. Eu sou uma pessoa que sou muito caseira, sou muito de ficar em casa, socializo pouco, muito menos do que deveria, né, menos do que deveria. Mas hoje a rede social lhe permite esse contato com as pessoas. Eu recebo muitos comentários, muitas histórias, muitas perguntas através da rede social. O Instagram, sobretudo, às vezes eu estou no ar e tem gente que me manda informações por ali. Acontecem casos, né, como você citou de Paula aqui, mas acontecem outros casos de pessoas que precisam de um momento de desabafo para contar alguma experiência, sobretudo mulheres abusadas. Elas se sentem muito à vontade para conversar comigo, para dar o relato delas. Então, eu acabo estabelecendo esse contato. Você viu Polly também que mandou mensagem. Polly é minha amiga de Instagram, a gente se fala, nunca vi pessoalmente, mas a gente se fala muito pela rede social. Então, eu gosto desse contato com as pessoas, tendo um certo controle. Você perguntou, você se considera ativa? Eu não sou daquelas dos fantasmas, mas também não sou daquela, eu não posto foto todo dia, eu posto foto uma vez na semana. Agora eu estou aproveitando um pouquinho mais desse negócio de stories. Às vezes eu me divido. Stories é uma coisa que eu gosto, assim. Tem dias que eu estou fazendo as joias, né? Entrei nessa coisa de joalheria, de joias artesanais, eu estou encantada. Então, de vez em quando eu estou fazendo alguma peça, aí eu posto alguma coisa, o pessoal começa a perguntar, quer saber. Aí eu acabo
postando alguns vídeos, assim, mas nesse momento, quando eu tô com alguma coisa assim que me apaixona e que eu gosto de dividir, seja a joalheria, seja a meditação, vegetarianismo, aí eu paro um tempinho assim para conversar e isso desperta a curiosidade das pessoas. Então, quando a pessoa estiver curiosa, eu vou postando. Quando para a curiosidade ou quando eu canso também, deixa para lá, passa um tempo fora. Enfim, eu tento manter o equilíbrio, né? Sim, sim. Falando em suas paixões, né, uma delas é viajar. Né? Quem acompanha a Jéssica nas redes sociais sabe disso. A gente tem até uma foto aí de uma das suas viagens, né? Que você falasse, eu vi uma entrevista sua que você classifica como uma das suas melhores viagens, foi essa que você fez. Essa foi na Índia em 2015. Eu gostei tanto que eu voltei esse ano para a Índia de novo. E essa foto nesse lugar foi muito engraçada, foi logo quando eu cheguei. Eu estava com o jet lag, eu tinha passado um dia inteiro viajando. Estava exausta, cansada, mas o guia falou, vou te deixar rapidinho no hotel para você tomar um banho, trocar de roupa e vamos sair para ver a cidade. E saí em Nova Delhi, e num templo sagrado para os indianos. E logo quando eu cheguei, me assustou muito que todo mundo começou a pedir para tirar foto comigo. Tem um vídeo até que eu postei no Instagram, não sei se ainda está lá no Instagram. Parecia assim, como se eu tivesse chegado, como se eu fosse uma celebridade, assim, que tivesse todo mundo assim, tirando foto aqui, eu não entendi o que é que está acontecendo. Posso tirar foto com você? Pode tirar foto com você. Daqui a pouco era só uma montanha de gente. Eu falei, o que é isso? Eu perguntei ao guia, vem cá, o que está acontecendo? Para alguns indianos, tem alguns indianos que nunca viram ocidentais. E nunca viram pessoas brancas. Então, para eles, de fato, era um evento. Aquilo, meu Deus do céu. E realmente, eu olhei ao redor, não tinha muitos ocidentais por ali. Então, para eles, é um evento. E aconteceu nessa outra viagem também. Isso em 2015, eu consegui fazer um pouco de turismo. Eu fui em Delhi. Eu fui em Varanasi, também é uma cidade sagrada para eles, acho que é a primeira cidade sagrada dos hindus. Eu tive em Agra, vendo o Taj Mahal, também foi uma experiência linda, muito emocionante, que o Taj Mahal é um monumento ao amor. E meu guia era fantástico, ele me contava a história de uma forma tão encantadora, assim, que eu chorei muito. E depois eu fui para Rishikesh, que é a terra da yoga, é uma outra cidade sagrada também. E é um lugar mágico, apaixonante. Tanto que dessa vez eu voltei, fui só para Rishikesh, para fazer um retiro espiritual, para desconectar um pouco e me reconectar. E foram realmente 2 viagens para mim que mexeram muito comigo. E agora, por falar em viagem, sua família vive em Barcelona, né? E você, em uma entrevista, chegou a dizer que é apaixonada pela cidade. Como é que é a sua relação com sua família lá, com a cidade? Parte da minha família hoje está vivendo em Barcelona, mas a minha família materna é espanhola, é da Galícia. Então, assim, eu cresci muito vivendo a cultura espanhola, os almoços de domingo, minha avó fazendo a tortilha de batata, ou fazendo a paella, ou as festas da aldeia, né, que a gente tinha no clube espanhol. Nasci no hospital espanhol, cresci no clube espanhol. Então, eu tenho uma relação muito forte, sempre tive uma relação muito forte com a Espanha, que eu só vim conhecer em 2003, primeiro numa viagem que eu fiz pela Rádio Metrópole com o Mário Kertz. A gente fez um projeto que chamava Viajando com o Mário Kertz. E eu acompanhei ele nessa viagem e a gente fez toda a região da Galícia. Foi a primeira vez que eu conheci a Espanha e foi fantástico. Alguns anos depois, 2006, minha mãe se mudou para Barcelona. E no início do ano e no fim do ano eu falei, eu vou passar um tempo lá também. Vou passar uns 3 meses, vou fazer um curso de espanhol e tal, porque afinal de contas a gente tem a nacionalidade espanhola, eu não falava espanhol. Entendia alguma coisa, mas não era fluente no idioma. Eu falei, não, vou lá, vou fazer uns 3 meses. Acabei ficando quase 3 anos. Ainda tem isso, eu gosto de viajar e eu gosto de tantos lugares que eu vou ficando, sabe? Se eu não tivesse aqui meu trabalho e minha vida estabelecida, era capaz de eu ficar por aqui pela Índia, depois eu vou para ali para outro canto, vou ficando mais um pouquinho. É verdade. Então, assim, eu passei esse período lá, fiz uma pós-graduação, estudei meu espanhol, fiz uma pós e comecei uma outra faculdade de criminologia, pouca gente sabe disso. E a cidade é realmente apaixonante. Barcelona é um museu a céu aberto. A história da Catalunha é muito bonita. Logo quando você chega, às vezes você encontra uma intolerância por parte do catalão. Você deve estar acompanhando aí essa coisa do independentismo. Eles têm um sentimento nacionalista muito forte. Você chega lá, por exemplo, em alguns lugares, você começa falando castelhano, a pessoa lhe responde em catalão. Você às vezes diz, eu não estou entendendo. Ela segue falando em catalão, é você que se vire. Você está na Catalunha, fale o idioma daqui. Você tem 2 idiomas oficiais, né, na Catalunha. Na verdade, na Espanha inteira são 4 idiomas oficiais. O castelhano, o galego, o basco e o catalão. Então, quando você está na Catalunha, às vezes você sente essa hostilidade. E eu senti muito. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu fui fazer um estágio numa televisão de lá, na Tele5. E eu percebia que por eu ser, embora tivesse a nacionalidade espanhola, eles me encaram como estrangeira. Então, eu sendo brasileira,
a minha chefa lá, por exemplo, não me dava nada para eu fazer. Eu era estagiária, já tinha feito faculdade, já tinha trabalhado aqui no Brasil, já estava em pós-graduação. As outras meninas que trabalhavam comigo eram estagiárias ainda de universidade, não tinham nem concluído a faculdade. E tudo que tinha que fazer era com elas. E comigo não tem nada para fazer, não. Eu sempre fui, eu gosto de trabalhar. Eu não sou de chegar e ficar lá escondida, não. Eu gosto de trabalhar, eu quero fazer, eu quero aprender. E ela não me deixava fazer nada. Aí eu falei, eu vou sair com as meninas, então, não vou ficar aqui sem fazer nada. Então eu saía e ajudava as meninas nas matérias, porque não havia essa confiança, né? Ou havia essa exclusão mesmo, né? do estrangeiro. Mas a parte dessas situações pontuais, quando você começa a entender esse espírito da cidade e começa a se esforçar, por exemplo, para falar o catalão ou para entender o catalão, aí a coisa muda, né? É isso aí, nosso tempo tá encerrando, tá curtinho, né? A gente tá passando rápido. Pra caramba, desculpa aí, minha gente. Não, tranquilo. Mas antes disso, deixa eu só atualizar aqui os recados aqui nas redes sociais. Tem mais uma perguntinha aqui que é interessante, referente, você falou que casou, né, recentemente, tem gente perguntando aqui quando é que vem o baby. Ai, meu Deus do céu, tem um bocado de gente perguntando isso. Alguém vai mandar as fraldas? Se vocês começarem a fazer já chá de fralda, enxoval, eu penso no baby, viu? Porque ter filho tá muito caro. Mas eu vou matar a curiosidade, já que alguém perguntou. Eu acabei de casar, tem 1 ano e pouquinho, curtindo ainda o casamento. Tenho vontade de ser mãe. Meu marido, graças a Deus, tem vontade de ser pai. Eu acho que vai ser um paizão. Então a gente tem planos, mas ainda não temos data. Estamos curtindo o casamento, nos ajustando. O casamento não é fácil, mas estamos curtindo essa vida a dois, porque na hora que você coloca um bebezinho, meu amigo, o negócio muda de figura, né? Então deixa eu curtir só eu e o marido, para depois a gente encomendar o herdeiro. É isso aí, a Rosane Neves. Jéssica, não sai daqui não, pelo amor de Deus, você que nos defende. Fábio Santos, pedindo para você mandar um beijo para ela. Beijo, Rosana, um beijo para Fábio. A Rosane Neves, que Deus te proteja sempre. A Bárbara, foi a Bárbara que fez a pergunta aí do baby. O Luiz Cláudio pede para você mandar um abraço aí para a galera de São Gonçalo dos Campos. Opa, valeu Luiz Cláudio, um beijo para São Gonçalo dos Campos. Cecília de Guanambi, também na Bahia, pedindo para você. Beijo, Guanambi. Pô, a Bahia toda ligada aqui, viu, que massa. E tem um comentário engraçado aqui, o Janderson Carlos, ele diz: linda, excelente profissional, não a conhecia, fui de férias a Salvador, fiquei em Itapuã, fui visitar a família e acordava com ela todos os dias. E a galera lá de casa é fã dela, me divertia quando ela tirava sarro do Vitória. Sim, fazendo isso. Pois é. Coitado Pedro Santos, beijo para Pedro aí também que sofre na minha mão, mas você tá tudo brincadeira. E eu agora estou inclusive torcendo para o Vitória, que eu acho que o Vitória não tem que cair não, viu? O Janderson, ele comentou isso, ele tá na Argentina aí assistindo a gente. Ô, Janderson, valeu. Pô, menino, internacionais. Renato Ora, Rosa Silva, nós temos muitos comentários. Jéssica, muito obrigado pela sua participação. Já, infelizmente. Passou rápido, viu? Verdade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, reservar um tempo aí da sua agenda, que você quer corrida. Você falou que acorda 2 horas, imagina o horário que Jéssica vai dormir. Né? 6 horas? Tento acordar 6, quase nunca consigo, mas esqueça a vida social à noite. Aproveito para mandar um beijo para os meus amigos que compreendem, sabem que não podem marcar comigo jantar, aniversário, eventos sociais durante a semana, não rola. Nos fins de semana, quando rola, eu durmo pelo sofá, né? Encontro um quarto qualquer para tirar um cochilo, porque o corpo está acostumado a deitar cedo. Mas, enfim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Esses dias que eu estava fazendo o Balanço Geral de Eduardo, eu pegava trânsito para ir trabalhar. Normalmente eu não pego, é uma tranquilidade, vou num horário, né, cedo, sem muita confusão. Então, eu não tenho nenhuma queixa por causa desse horário, não. Mas agradeço aqui, foi muito legal esse bate-papo, passou tão rápido. É verdade. Gostei, obrigada pela participação, todo mundo que acompanhou aí, minha gente, muito obrigada e obrigada pelo carinho aí, eu aqui nessa aqui, né, na fechada. Obrigada pelo carinho de vocês. A gente começou aqui falando desse sucesso do Bahia no Ar. Nunca foi meu objetivo, né, de vida. Eu quero fazer sucesso, eu quero ser o primeiro lugar de audiência. O nosso objetivo sempre é fazer o melhor jornal possível. E que bom que essa ideia do que a gente tem do melhor jornal possível agrada a vocês. E, coincidentemente, né, ou como consequência disso, a gente fica em primeiro lugar na audiência aí todos os dias. Mas todos os dias a gente se esforça para fazer o melhor jornal. Obrigada pela companhia de vocês, viu? É isso aí, obrigada, Jéssica, obrigada, Diego. E segunda-feira não, desculpa, terça-feira tem mais um Pauta Livre. Durante a semana você vai poder acompanhar no Bocão News quem vai ser o nosso entrevistado. Até semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Menina, eu falo.